pessoal, tudo bem? Chegando com mais um Boletim Celeste aqui no canal do Valuzeiro, neste dia 27/4/2022. O Cruzeiro conseguiu na noite de ontem a sua segunda vitória na Série B 2022, bateu Londrina por 1-0, gol de Luvanor. E com isso a Raposa chegando a 7 pontos. Iremos falar a respeito de situações que aconteceram na partida de ontem. Antes, eu vou pedindo a você que vai chegando aqui no canal do Valuzeiro para se inscrever, acompanhar o nosso trabalho e, é claro, após o conteúdo postado no vídeo de hoje, se você tiver gostado, deixe o seu like, deixe o seu curtir, é muito importante para que o canal siga crescendo. Estamos nos encaminhando para 14.500 inscritos e, é claro, o objetivo é que possamos chegar a 15 mil. Tá falado, pessoal? Bom, então, o Cruzeiro jogando contra o Londrina ontem e jogo com a dificuldade tradicional da Série B. Eu tenho dito sempre aqui nos boletins, o torcedor do Cruzeiro não precisa de esperar nenhum tipo de facilidade. Ontem não foi diferente, o gol do Cruzeiro sendo marcado somente na segunda etapa, assim também como aconteceu na partida contra o Brusque. Então vamos começar a falar a respeito da partida pela escalação, né? O técnico Paulo Pessolano voltou a colocar o Cruzeiro em campo com 3 zagueiros de origem depois de 74 dias. Ele que havia mandado essa formação a campo naquela partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro contra o América, dia 2 de fevereiro, quando o Cruzeiro foi derrotado por 2-0. Naquela oportunidade, o atacante Wagninho acabou sendo expulso e acabou atrapalhando um pouco a análise, né, do que seria o Cruzeiro com 3 zagueiros de início. É claro, como já disse por diversas vezes o técnico Paulo Pessolano, inclusive na entrevista coletiva de ontem, o Cruzeiro costuma fazer muito a saída com 3 jogadores, né? Costuma, durante uma parte boa da temporada, quando o Brock foi titular com o Oliveira, ali o William Oliveira vindo fazer esta saída, auxiliar essa saída com 3 jogadores. O Neto Moura, desde que chegou, também já tem feito esse trabalho, mas é diferente quando se sai com 3 defensores, com 3 zagueiros de origem. E ontem foi apenas a segunda vez na temporada que o técnico Paulo Pessolano saiu jogando dessa forma. Eu havia falado no boletim de ontem anterior, quem acompanha aqui o canal do Valuzeiro sabe que eu disse que, na minha opinião, né, eu não tinha essa informação, mas que havia essa possibilidade, exatamente pelo técnico Paulo Pessolano ter mudado essa formação, ter colocado essa formação em campo aos 35 minutos da partida contra o Tombense, no sábado em Moriaé, quando o jogo ficou empatado por 1-1. Então, imaginando que ele tivesse colocando esse sistema para poder tentar melhorar algo, ele entrou então da seguinte maneira na partida de ontem. Ele entrou com Rafael Cabral e aí os 3 zagueiros, né? Oliveira, o Zé Ivaldo e Eduardo Brock. Na ala esquerda, ele entrou com Rafael Santos. Na ala direita, ele entrou com Leonardo Paes. No meio-campo, ele entrou com o William Oliveira e também com o Neto Moura. E lá na frente, ele entrou com Rodolfo, Jajá e o Luvanor. Então, praticamente um 3-4-3. Aí colocou o técnico Paulo Pessolano. O Cruzeiro teve mais posse de bola, né? Aliás, isso é até uma tônica, daqui a pouco a gente vai falar. Não é novidade o fato do Cruzeiro ter mais posse de bola. Trabalhou muito essa bola na primeira etapa, só que eu sentia falta, né? Os zagueiros eram os jogadores que tentavam aquele passe mais agudo, aquele passe na tentativa de uma infiltração dos atacantes. O William Oliveira e também o Neto Moura não conseguiam auxiliar essa transição do Cruzeiro, da defesa para o ataque, para um passe mais agudo que pudesse achar ou o Luvanor, ou o Jajá, ou o próprio Rodolfo, numa condição especial para finalizar. Enfim, tanto que o lance mais perigoso do Cruzeiro na primeira etapa acaba acontecendo aos 40 minutos da primeira etapa, é óbvio, né? Num chute do Neto Moura e o goleiro Matheus Nogueira acaba fazendo uma boa defesa para escanteio. Fora isso, o Cruzeiro, muita circulação de bola, mas repito, eu sentia a falta
de um jogador que pudesse atuar nas entrelinhas ali, bem na intermediária, que pudesse puxar uma tabela com os atacantes, que ficava, na minha opinião, faltando diálogo. Os três zagueiros aqui, mais os alas bem abertos, com o William Oliveira e o Neto Moura, aqui sem conseguirem espaço, sem conseguirem carregar essa bola para os três atacantes lá na frente. Então, geralmente, quem tentava fazer essa transição eram exatamente os três zagueiros, o Brock, o Zé Ivaldo, o Oliveira. Obviamente, por mais que tenham qualidade de um passe mais longo, não é a especialidade. Em algum momento, eles vão achar o companheiro numa condição especial, sim, mas é mais recomendável que isso seja feito ou pelos volantes ou principalmente por um jogador de meio campo com características de criação. Bom, a formação inicial que o Paulo Pessolano acabou colocando em campo, ele acabou apostando muito nessa condição do jogo pela ala, né? Tanto pela ala direita com o Leonardo Paes, quanto pela ala esquerda com o Rafael Santos. Mas sinto que faltava algo mais criativo no meio, né? Era pelo menos dessa forma que enxergava. O Cruzeiro tinha o arco, mas não tinha as flechas. Ou então, se preferir, tinha as flechas, mas não tinha o arco. E aí, logo na segunda etapa, o Paulo Pessolano faz uma substituição que gostei bastante, porque ele tira um atacante, mas ele coloca um jogador de criação. E aí começa a acontecer o quê? O Daniel Júnior, ele entra a princípio mais pelo lado esquerdo, um jogador de ataque, mas todos que acompanharam o Daniel Júnior na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, sabe que ele é um meia de origem. E ele também chega tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E o que acontece? A partir da segunda etapa, o Cruzeiro começa a melhorar um pouco, porque o Daniel começa a tentar chamar, a se aproximar dos alas, tanto do Leonardo Paes, quanto também do Rafael Santos do outro lado, começa a tentar a proximidade do Jajá e do Luvanor. E logo ele volta já para a segunda etapa, no lugar do Rodolfo, e logo aos 6 minutos a gente já vê um lance do Daniel Júnior, ele tabela com o Luvanor, exatamente do lado direito, e ele vem da direita para o meio. Ele vai abrindo e chuta, e o goleiro Matheus Nogueira dá muita sorte, porque essa bola vai no travessão. Então o Cruzeiro apresentando esta melhoria logo com a entrada do Daniel Júnior, né? Depois, aos 9 minutos, o Jajá acaba fazendo uma tabela ali com o Daniel Júnior. Enfim, o Daniel Júnior começa a circular, né? Ele faz exatamente o que, na minha visão, também estava faltando, e é claro, na visão principal do técnico Paulo Pessolano, porque ele tira um atacante e coloca um meia. E aí eu acho que ele faz a medida certa, né? Porque faltava alguém para transportar essa bola ao ataque, aproximar dos atacantes, aproximar dos jogadores abertos, acionar, não adianta. O Cruzeiro estava com os alas, né? De um lado o Leonardo Paes, o Léo Paes, vamos chamá-lo assim, né? O Léo Paes aberto pela direita e o Rafael Santos pela esquerda, mas não tinha quem acionasse. Igual na primeira etapa, os principais passes foram tentados pelos zagueiros, exatamente por conta desse caixote ali. A equipe do Londrina, do técnico Adilson Batista, ficou muito bem posicionado e não tinha um jogador com essa característica de criação. Por mais que o William Oliveira faça bem a proteção, ajude, o Neto Moura, na minha opinião, ontem fez a melhor partida dele, né? Dessas 3 que ele jogou. Ele jogou contra o Brusque, jogou contra o Tombense. Ontem ele fez já uma partida, parece que tendo um entendimento melhor do sistema de jogo do Cruzeiro. E é isso, né? O Cruzeiro, o próprio Paulo Pessolano falou, o Cruzeiro não tem tido tempo para treinar, vai ser assim. Já tem jogo no sábado, a gente vai falar a respeito disso também, mais para frente. Mas enfim, vamos ficar aqui ainda na questão do jogo, né? Aí, aos 12 minutos, né? Acontece o gol do Londrina, o gol que na verdade acaba sendo anulado pela arbitragem, e o gol do Douglas Coutinho, né? Ele recebe
um cruzamento do Caprini, e aí um vacilo ali do Oliveira e principalmente do Zé Ivaldo, né? O Douglas Coutinho aparece ali bem centralizado no lugar ali do terceiro zagueiro, que era, vamos digamos assim, né? O líbero, né? O da sobra, o Zé Ivaldo. Uma bola também muito facilmente cruzada. E aí, depois deste lance, a revisão no VAR acontecendo, até de certa forma foi demorada, mas menos demorada do que geralmente ocorre, e o gol do Londrina sendo corretamente anulado, né? O Cruzeiro volta a se animar dentro de campo aos 15 minutos. O Eduardo Brock arrisca uma pancada, o goleiro Matheus Nogueira acaba fazendo uma boa defesa. E aí, né, pessoal, aos 17 minutos da segunda etapa, claramente o Edu não tinha condições de jogar os 90 minutos, até havia dito no boletim de ontem que imaginava que ele fosse sair de início. Ou então também o técnico Paulo Pessolano podia preferir usá-lo ali já mais com o time do Londrina mais cansado, e foi o que aconteceu, né? Ele entra aos 17 minutos no lugar do Eduardo Brock, e o Bidu, que nem esteve relacionado na última partida contra a equipe do Tombense, entrou no lugar do Rafael Santos. Bom, o Cruzeiro seguia insistindo, até que aos 20 minutos, né, uma jogada, uma saída de bola do Londrina, a bola fica nos pés do goleiro Matheus Nogueira, e o Edu e o Luvanor apertando ali a saída de bola do Londrina, o goleiro acaba dando a famosa pichotada, né, e entrega esse passe nos pés do Edu, que ainda tem o Edu novamente, né, muito lúcido. Teve até um amigo meu que falou, se eu fosse o Edu, eu perderia o gol, porque ali eu iria chutar. Aí eu falei com esse amigo meu, ainda bem que você joga no meio campo, ele que é um grande lateral também, este amigo meu, ainda bem que você joga no meio campo e não de camisa 9, né? O seu negócio é ser camisa 6, camisa 9 não é para você. Mas o Edu tem a frieza, né, de passar essa bola ali pro Luvanor, e o Luvanor acaba estufando a rede, né? Ele até chuta na direção do goleiro, mas chuta alto, o goleiro Matheus Nogueira ali não consegue alcançar a bola, e desta forma o Cruzeiro faz 1-0. O Vitor Leque até ganha cartão amarelo na comemoração, acaba invadindo ali o campo, né, de jogo, ele que mais uma vez não foi utilizado ontem. E aos 24 minutos, aí o Paulo Pessolano coloca o Giovani Jesus. Eu quero chamar atenção para essa substituição. Ele tira o Jajá. O Giovani Jesus, pessoal, é um jogador, ele atuou no dia 19 de março contra a equipe do Patrocinense como titular. Naquela oportunidade, um time muito alternativo, mas ele não era utilizado na rotação do elenco principal, por exemplo, igual foi usado ontem, exatamente há um mês. A última vez que ele havia entrado em uma partida, o Cruzeiro jogando com o time principal, e ele entrar durante a partida, foi na segunda partida das semifinais contra o Atlético, quando o Cruzeiro venceu por 2-1. Naquela oportunidade, ele entrou a campo e jogou por 23 minutos. Então, foi no dia 26 de março, exatamente um mês, que o Giovani Jesus não entrava, repito, que ele não atuava neste rodízio, né, sendo utilizado, né, por Paulo Pessolano no elenco principal, e a última partida que ele jogou como titular havia sido contra a equipe do Patrocinense. O Giovani entra, aí deixa o lado direito mais fortalecido. Eu acho que foi uma boa entrada do Giovani Jesus. O Leonardo Paes passa a auxiliá-lo ali daquele lado do campo, né? Enfim, eu achei que foi uma boa entrada do Giovani Jesus na partida. Bom, depois, aos 33 minutos, né? Aí a substituição, a última substituição do Cruzeiro, o Neto Moura sai e deixa, e o Pedro Castro entra em seu lugar. Acho que o Neto Moura vai cada vez mais vai cada vez mais se destacando neste meio-campo do Cruzeiro. Ele entrou e se adaptou muito rápido. Eu acho que ele já está conseguindo
contribuir com o jogo do Cruzeiro, né? É um jogador que tem características que me lembram o Fernando Canezin, né? Mas acho que ele é um pouco mais ágil do que o Fernando Canezin. É um jogador que já está conseguindo contribuir muito, pelo menos entendo dessa forma. Foi a terceira partida dele e foi a melhor partida dele, desde que ele fez a sua estreia no Cruzeiro. E o Cruzeiro, até o final da partida, em alguns momentos eu achei interessante, o Cruzeiro não chegou a recuar, mas o Cruzeiro se posicionou, acho que de forma... o Cruzeiro recua, mas de forma estratégica, tentando explorar alguns contra-ataques. O Cruzeiro perdeu boas oportunidades de fazer o segundo gol e, desta forma, trazer uma vitória um pouco mais tranquila, né, para o seu torcedor. Depois o Cruzeiro voltou a apertar. Eu gostei, em particular, de ver o Cruzeiro, às vezes, valorizando um pouco mais, prendendo essa bola ali na linha de fundo. Alguém pode pensar, não, é antijogo, o Cruzeiro tem que jogar para frente. Eu penso que enquanto você tem o domínio da bola, né, a bola em seus pés, é muito normal, gente. Até recentemente, né, o Manchester City, ele fez um pouco assim de ficar com a bola no pé contra o Atlético de Madrid. Eu não vejo mal algum do Cruzeiro eventualmente usar desse expediente. Acho que é muito mais salutar o Cruzeiro gastar uma bola. O Rafael Cabral até teve uma bola recuada, aí ele foi rolando foi recuada, foi uma bola esticada para o ataque do Londrina, e aí ele foi recuando essa bola com o pé, foi recuando, até esperando, né, o jogador do Londrina chegar perto para finalmente pegar e fazer a reposição. Enfim, ali jogadas às vezes de linha de fundo, dar uma segurada. É preciso, aí como gosta até de falar o professor Vanderlei Luxemburgo, né, às vezes é preciso furar a bola sim no futebol. E eu tenho essa opinião, é melhor do que eventualmente você entregar essa bola para o adversário. E o Cruzeiro teve um pouco disso ontem na partida contra o Londrina, pessoal. Então, vitória importantíssima que coloca o Cruzeiro de forma momentânea no G4, pessoal. De forma momentânea, obviamente tem o encerramento da tabela no dia de hoje, mas vejam só a curiosidade, né? O Cruzeiro precisou de jogar 80 rodadas na Série B para conseguir alcançar a primeira vez o G4. Quando eu falo 80 rodadas, obviamente o acumulado, né, dos anos 2020 e 2021, que aí dá 76 rodadas, mais 4 rodadas até aqui disputadas desta Série B 2022. É claro, como eu disse, é de forma momentânea ainda. O Cruzeiro está em quarto, mas na pior das hipóteses, ao final desta rodada de número 4, o Cruzeiro poderá ser o oitavo. Porém, com outras equipes, com quarto, quinto, sexto, sétimo, com o mesmo número de pontos que ele, com 7 pontos. Ele aí perderia exatamente na questão de saldo de gols. Aí só para o torcedor, eventualmente, já com certeza deve ter olhado, mas a gente vai falar aqui, quem que pode tomar, né, digamos, o lugar do Cruzeiro dos jogos que restam na rodada de número 4. O CRB joga com o Náutico. O CRB tem 1 ponto, então vencendo vai a 4, não supera o Cruzeiro, e o Náutico 3 pontos. Vencendo também, não supera o Cruzeiro, iria a 6. Aí, Operário e Grêmio. Esse jogo, quem vencer, supera o Cruzeiro no saldo de gols, mas iguala no número de pontos. O Operário tem 4 pontos, o Grêmio também tem 4 pontos. Guarani e Criciúma. O Guarani tem 1 ponto e o Criciúma tem 4 pontos. Em caso de vitória do Criciúma, ele chegaria a 7 pontos, mas teria um saldo de gols melhor do que o Cruzeiro e desta forma superaria o Cruzeiro, apesar da mesma pontuação na tabela. E tem Vasco, o Vasco jogando contra a Ponte Preta. O Vasco tem 3 pontos, caso vença a Ponte, chegaria a 6, não superaria os 7 do Cruzeiro, e a Ponte tem 4 pontos, em caso de vitória, chegaria aos mesmos 7 pontos do Cruzeiro, mas superaria o Cruzeiro na tabela por conta do critério saldo de gols. Bom, o Cruzeiro, como eu disse, né, alguns números aqui da partida, de acordo com o SofaScore, o Cruzeiro teve 63% de posse de bola contra 37% do Londrina, foram 15 finalizações do Cruzeiro contra 9 da equipe do Londrina, 5 no alvo do Cruzeiro, 1 no alvo do Londrina. O Cruzeiro teve 10 escanteios contra 3 do Londrina, e um número ainda que me chamou a atenção,
até de certa forma preocupante. O Cruzeiro acho que abusou muito das bolas jogadas na área, né? O Cruzeiro voltou a levantar mais do que 30 bolas, como já havia acontecido na partida contra o Tombense. Ontem foram 31 cruzamentos realizados. O público ontem no Mineirão, muito importante, 14.074 torcedores para uma renda de 316.889. Torcedor do Cruzeiro, nem no momento do gol do Londrina havia dúvida, né, se o gol seria dado ou não cogitou nenhum tipo de manifesto contrário. Foi um apoio realmente muito importante e bastam os torcedores, né, aqueles que ainda por acaso questionem a importância do torcedor do Cruzeiro, a importância de se caminhar com o Cruzeiro nesta Série B 2022, deem uma boa olhada na coletiva do técnico Paulo Pessolano, quando ele fala do papel do torcedor. Aliás, mais uma boa coletiva do técnico uruguaio Paulo Pessolano no dia de ontem. O Cruzeiro sem tempo para descanso, sem tempo para pensar na vitória de ontem, já volta hoje, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, reapresentação na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro não perdeu nenhum jogador por cartão amarelo, o único suspenso até então era o Rafael Santos. Ontem foi amarelado o Rafael Cabral, o Eduardo Brock, o William Oliveira, o Luvanor e o Vitor Leque também, mesmo sem ter entrado, acabou tomando um cartão amarelo. Vejamos a situação, né, do meia João Paulo, ele que ficou de fora do jogo ontem, passou por exames. Vejamos se há algum pronunciamento por parte do departamento médico do clube, falando a respeito, se foi constatada ou não a lesão desse atleta. Lembrando, o Cruzeiro que não conta já há algum tempo com o Fernando Canezinho, o Felipe Machado também por lá, Gabriel Brazão e também o meia Marco Antônio. O Cruzeiro, então, se representando hoje na Toca da Raposa 2, uma reapresentação positiva após os 3 pontos somados diante da equipe do Londrina. O Cruzeiro agora se preparando para o próximo desafio. Aí é sábado, Arena Condá contra a Chapecoense, jogo que acontece às 19 horas. Deixa eu conferir aqui na tabela se realmente é isso mesmo. Às 19 horas, perdão, no sábado, na Arena Condá, contra a equipe da Chapecoense. É isso, pessoal. Muito importante a vitória do Cruzeiro. O torcedor fez um papel preponderante e assim será. O torcedor do Cruzeiro precisa de caminhar com a equipe. É difícil a Série B. O Cruzeiro ainda precisa melhorar vários aspectos no seu jogo. O próprio Paulo Pessolano falou isso novamente. É um time em construção. O Cruzeiro sofre da quantidade de pouco tempo, às vezes, para treinos, né, para melhorar a situação. A gente tem jogadores ainda para entrarem a campo. O Rafa Silva, né, que deve ser, quem sabe, uma opção para sábado. Vejamos se isso já acontece ou se ele vai esperar um pouco mais. Ontem apenas a segunda partida do Luvanor, a segunda partida do Léo Paz, a terceira partida do Neto Moura. Então o Jajá e o Zé Ivaldo chegaram recentemente também. Então quando a gente vai olhando, uma equipe ontem titular com vários jogadores, o Rodolfo, uma equipe que saiu titular ontem com vários jogadores que chegaram recentemente e que mal treinaram. O próprio técnico Paulo Pessolano disse: pouco treino, muita coisa na conversa e posicionando os atletas em campo. Muito importante os 3 pontos. O Cruzeiro, então, mesmo que perca posições na tabela com relação ao fechamento da rodada, vai ficar ali com a mesma pontuação do quarto, ou, é claro, se acontecerem resultados que possam ajudar o Cruzeiro, ele permanece no G4 até a próxima rodada da Série B, quando ele vai jogar no sábado contra a difícil equipe da Chapecoense, que faz boa campanha, é vice-líder neste momento, tem 8 pontos. Ontem acabou derrotando o Novo Horizontino fora de casa por 3-0. Tá falado, pessoal? Eu volto amanhã com o Boletim Celeste aqui no canal do Valuzeiro. Tá falado? Vem comigo, tô contigo. Um abraço, até mais.